Se você está na reta final das suas aulas, ou mesmo já terminou, ou quem sabe já até tenha feito a sua prova e por algum motivo não deu certo, e está procurando uma super revisão do tema de legislação, que é o tema mais cobrado na prova teórica, esse vídeo com toda certeza é feito para você. Fica comigo até o final, que aqui você vai encontrar todo o conteúdo que você precisa do tema de legislação de trânsito. Eu sou a Prof. Lu Mendes, sou instrutora de trânsito há mais de 16 anos e nesse vídeo você irá encontrar todo o resumo, uma super revisão com dicas e macetes desse tema que é tão abordado na prova teórica do Detran. Mas claro, antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo e esse canal para mais pessoas. Lembrando que nesse vídeo vocês não vão ter todo o conteúdo, mas sim uma super revisão dos temas que são mais cobrados e mais abordados na prova teórica do Detran. Quem estiver acompanhando pela apostila, eu vou seguir exatamente a mesma ordem, começando pelo sistema de trânsito, na sequência normas de circulação, as infrações e finalizando com a parte de sinalização. Então, com relação ao sistema de trânsito, o que é mais cobrado na prova, primeiro é com relação ao recurso de multa. É bem simples, é só vocês lembrarem da escadinha. Jari, CETRAN ou Jari e CETRAN, e não cabe recurso na esfera administrativa. Ele vai funcionar assim. Se na pergunta ele falar de recurso de multa, mas ele não mencionar a Jari, a resposta terá que ser Jari, que é a junta administrativa de recurso de infração. Agora, se na pergunta ele já mencionar a Jari, a resposta será CETRAN ou Jari e CETRAN. E se na pergunta ele já mencionar a Jari, já mencionar o CETRAN, a resposta será não cabe recurso na esfera administrativa. Então, é importante vocês lembrarem nesta ordem, nesta sequência, a escadinha. Primeiro Jari, depois CETRAN ou Jari e CETRAN, e, por último, não cabe recurso na esfera administrativa. Se vocês seguirem essa sequência, fica bem fácil para vocês acertarem. Outra questão que cai também com bastante frequência é perguntar para vocês dos órgãos normativos e consultivos. Aí tem uma super dica, que é só vocês lembrarem dos 3 Cs, que é o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRADIF. Então, caso pergunte para vocês quais são os órgãos normativos e consultivos, olhem as alternativas e vejam quais delas todas começam com C, as 3, que serão o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRADIF. Outra coisa também, outra questão, né, bastante perguntada na prova, é com relação à função do Detran. Então, qual que é a função do Detran? Registrar, vistoriar e emplacar veículos. Naqueles municípios onde não tem um Detran, a Ciretran também faz isso. Registra, vistoria e emplaca veículos. Então, se cair para vocês perguntando da função do Detran, o que ele faz? Ele vai registrar, vistoriar e emplacar veículos. Outro tema também bem abordado e que vocês precisam saber são os 3 pré-requisitos para fazer habilitação, para dar entrada na habilitação. Primeiro, ser penalmente imputável. Quando o aluno lê a palavra imputável, é difícil ele lembrar o que significa. Porém, está lá na apostila, a palavra imputável quer dizer que ele tem capacidade física e mental de fazer a habilitação e também que ele é maior de 18 anos. O segundo item é possuir carteira de identidade ou equivalente. É muito comum, para quem estiver acompanhando na apostila lá na página 7, ele falar em CPF. Vocês riscam o CPF e substituem por equivalente. E o terceiro, que é saber ler e escrever. Não precisa comprovar nenhum tipo de escolaridade, apenas saber ler e escrever. Então, se cair a pergunta para vocês, ele vai dar 3 números romanos. Esses 3 números romanos serão ser penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir documento de identidade ou equivalente. Aí vocês podem marcar os 3, porque sim, os 3 estarão corretos. Em relação à renovação, tanto da CNH quanto da PPD. Primeiro, a PPD, que é uma pergunta que está caindo bastante, sobre a validade. A PPD, a permissão para dirigir, ela tem validade de 1 ano.
tá? Então, após um ano, o condutor ele vai pagar e aí sim virá a CNH definitiva. Quando ele já estiver com a CNH com a definitiva, ele vai funcionar da seguinte maneira: ele vai renovar a cada 10 anos até 49. Quando ele completar 50 anos até 69, será de 5 em 5. E na sequência, após ele completar 70 anos, aí será de 3 em 3. Então, de 10 em 10 até 49, de 5 em 5 entre 50 e 69 e de 3 em 3 após 70 anos. É muito comum cair uma questão falando de um condutor que tirou a carteira B e que tem 72 anos. De quanto em quanto tempo que ele vai renovar? Será de 3 em 3. Outra coisa importantíssima a ser lembrado: o condutor, ele pode sim dirigir com a CNH vencida por até 30 dias. Tanto a PPD quanto a CNH, a partir do momento que ela vence, o condutor ele tem 30 dias para dirigir. Após 30 dias, aí sim, se ele dirigir, ele vai cometer uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e multa. Porém, cuidem, CNH e PPD vencidos é apenas multa, é apenas infração, não é crime de trânsito. Mesma coisa o licenciamento vencido. Então, PPD, CNH ou licenciamento vencidos é infração, mas não é crime. Documentos de porte obrigatório. Primeira coisa: original, versão papel ou versão digital. Só existem essas duas. Não existe cópia, nem xerox, colorido, preto e branco, não existe, tá? Então, o condutor, o que ele vai portar obrigatoriamente? Na versão original ou na versão digital? PPD, CNH ou ACC. Em original, aquele no papelzinho que vem bonitinho pelo correio, ou então na versão digital. Ambas são em original. Única diferença é que uma é na versão papel e a outra na versão digital. E documento do veículo é o CRLV. Tem que ter 4 letrinhas, tem que ter a letra L de Profilu. Tem que ter a letra L. Mesma coisa, na versão original, em papel, aquele que agora é impresso, né? Ou então na versão digital. Aí alguns itens, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro. Quando o condutor estiver na direção do veículo, deverá portar obrigatoriamente. O que ele vai portar? A permissão para dirigir ou CNH somente. Por quê? Na PPD, na CNH, tem o nome do pai, tem o nome da mãe, tem a data de nascimento, tem a validade, RG, CPF, toda a documentação. Então, não precisa nenhum outro documento. Apenas a permissão para dirigir, que é a PPD, ou CNH somente. Outro item é dever, cuidem, é dever de todo condutor de veículo portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Quais que são esses documentos? Para o condutor, PPD ou CNH ou ACC, e do veículo, o CRLV. O CRLV, que tem 4 letrinhas, é de porte obrigatório. O CRV, que é o que a gente conhece popularmente como recibo de compra e venda, não é de porte obrigatório. O CRLV, em original ou na versão digital, aí sim é de porte obrigatório. Na sequência, nós vamos ter as nossas categorias de habilitação, que serão A, B, C, D ou E. É muito comum perguntar, para a primeira habilitação, quais categorias o candidato pode fazer simultaneamente? Simultaneamente quer dizer junto, ao mesmo tempo. Então, na primeira habilitação, vocês têm 3 opções. Vocês podem fazer só A, que é para moto, só B, que é para carro, ou A e B, que é o mais comum de ser feito, que é moto e carro, tá? O A vai ser para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. O B será para o carro até 8 lugares, até 3.500 quilos, não considerando nenhum veículo acoplado. C vai ser para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos. A categoria D de dados será para ônibus,
acima de 8 lugares, e a categoria E será para carreta, acima de 6.000 quilos. Uma dica para vocês, anotem aí quem estiver fazendo as anotações, ou quem estiver lá na apostila na página 11, anotem aí. A categoria B de bola e D de dado transporta pessoas, enquanto a C e a E vai transportar carga. Tem uma tabelinha lá que é muito comum cair pedindo, então se vocês lembrarem que B de bola e D de dado transporta pessoas e que a C e a E transporta cargas, vai facilitar muito para vocês. Outra informação importante. Para as categorias D e E, é necessário ser maior de 21 anos de idade, tanto para D quanto para E. E para fazer essa troca, precisa ter 2 anos da categoria B de bola ou então 1 ano da categoria C. Para fazer a categoria D de dado, 2 anos de B de bola ou então 1 ano da C. Tanto para D quanto para E, é necessário ser maior de 21 anos. E se vocês tiverem a B, após 2 anos vocês podem fazer a D, ou com o ano de C vocês também podem fazer a D. Classificação dos veículos. Essa questão não cai muito, então a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas eu trouxe para vocês 3 dicas bem fáceis para vocês lembrarem. Primeiro, quanto à tração, é o que move, é o que movimenta, é o que impulsiona. Por exemplo, pode ser automotor, pode ser elétrico, propulsão humana, reboque, semi-reboque ou tração animal. É o que movimenta esse veículo. Quanto à espécie, é o que ele transporta. O que ele pode transportar? Passageiro, carga, ele pode ser misto, pode ser de tração, entre outros. Quanto à tração, que é o que movimenta ele, são 6 itens. Quanto à espécie, que é o que ele carrega, são 7. E quanto à categoria, é a divisão dele por placas, que aí serão 6. Aí vai mudar a cor da placa, dependendo, né, da qual categoria ele pertencer. Na sequência, nós vamos ter a classificação das vias. Esse tema é abordado muito, então, pelo menos uma questão é bem provável que caia para vocês. Primeiro, via. O que é via? É todo e qualquer espaço por onde circulem pessoas, veículos ou animais. Elas serão classificadas em 2. Primeiro, rurais. Segundo, urbanas. As rurais são as que estão fora da cidade, que serão rodovias, quando for pista simples, 100 km por hora, para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Quando for pista dupla, 110, e 90 para ônibus, caminhões, veículos de grande porte. E quando falarmos em estradas, aí será 60 km por hora para todos os veículos. Já as vias urbanas são aquelas vias que estão dentro da cidade, que serão 4. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Tá? Alguns itens importantes. Primeiro, velocidade. Trânsito rápido 80 km por hora, arterial 60, coletora 40 e local 30. Algumas definições que podem cair. Primeiro, a via de trânsito rápido é a única via que é de circulação exclusiva dos veículos. Não tem estacionamento, não tem travessia, não tem semáforo, não tem nada. É de uso exclusivo dos veículos, a prioridade de trânsito é dos veículos. E também é proibido o trânsito de ciclomotores. Já a arterial, que é a que mais cai, pode perguntar a velocidade máxima, que é 60, pode perguntar a velocidade mínima, que é 30, a velocidade mínima será sempre a metade da velocidade máxima. Basicamente isso que pode perguntar para vocês. Velocidade da via urbana, que é 80, ou então na qual via, que a prioridade é dos veículos. E sobre a via arterial, ele pode perguntar a velocidade máxima, que é 60, ou a velocidade mínima, que será 30, sempre a metade da velocidade máxima. Com relação às normas de circulação, primeiro, nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda.
Anotem aí, nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Quando a via comportar mais de uma faixa no mesmo sentido, a da direita, mais uma faixa ou mais de uma pista, a da direita será para aqueles veículos de menor velocidade, aqueles veículos lentos que estiverem desenvolvendo menor velocidade. A pista da esquerda será para os de maior velocidade ou que estiverem desenvolvendo uma ultrapassagem. Portanto, é muito comum cair falando dos ciclomotores. O que são ciclomotores? São aqueles veículos lentos, de até 50 cilindradas, que têm velocidade máxima de 50 km por hora. Se ele é um veículo lento, ele vai ficar aonde? Na direita. Pode ser tanto na direita, né, ou do centro mais à direita da pista de rolamento. Mas se ele é um veículo lento, ele vai ficar mais à direita da pista de rolamento. À direita, veículos mais lentos. Na esquerda, veículos que estiverem desenvolvendo mais velocidade ou que estiverem fazendo manobra de ultrapassagem. Em relação à prioridade, primeiro, quando vier da rodovia, quem está circulando pela rodovia sempre vai ter preferência, certo? Em segundo, quando falarmos de rotatória, sempre será quem por ela estiver circulando. E terceiro, cruzamento sem sinalização será sempre de quem estiver na direita do condutor. Então, quem vem da rodovia, quem estiver circulando pela rotatória, e quando falarmos em cruzamento sem sinalização, a preferência será sempre de quem vier à direita do condutor. Eu coloquei esse slide aqui para vocês entenderem como que funciona. Em ambas as situações, vocês têm um carro, vocês têm um ônibus e na outra vocês têm um caminhão. Notem que em ambas as situações, a preferência será do automóvel. Por quê? Porque ele está na direita. No primeiro caso, o automóvel, porque ele está na direita do ônibus. E no segundo caso, também é do automóvel, porque ele está na direita do caminhão. Então, cruzamento sem sinalização será sempre de quem estiver vindo pela direita do condutor. Quando falarmos em rotatória, sempre será de quem estiver por ela circulando. E rodovia, quem estiver por ela transitando também terá preferência. Então, preferência de quem vier pela direita do condutor em cruzamento sem sinalização. E quando falarmos em rotatória, quem por ela estiver circulando. Primeiro segue a sinalização e depois quem por ela estiver circulando. Semáforos, outro item bem importante que gera às vezes um pouquinho de dúvida. Primeiro, o semáforo ele é composto por 3 cores. Vermelho, que dita uma regra, uma obrigação. O amarelo, que é atenção, é a advertência. E o verde, que segue sem problema nenhum. Então, o vermelho é pare. Independente se vem alguém, se não vem alguém, vocês têm que parar. Se vocês não pararem no sinal vermelho ou mesmo na placa de pare, isso gera uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Se vocês não parar na placa de preferencial, é uma infração grave com 5. Agora, avançar o sinal vermelho ou mesmo a de parada obrigatória, infração gravíssima, 7 pontos. O amarelo é atenção. O que o condutor vai fazer? Deverá reduzir a marcha e parar. Só cuidem, porque se você iniciou a tua travessia, você está no meio da travessia e o sinal ficou amarelo, você não vai parar bloqueando o cruzamento. Você vai concluir, porque ele não fechou. Ele está dizendo, atenção, porque vai fechar, mas ainda não fechou. E no caso do verde, claro, né, vocês podem seguir sem problema algum. Detalhe a ser lembrado no semáforo verde. Se tiver alguém que ainda não concluiu a travessia, vocês têm que aguardar. Então, se cair a questão lá perguntando, o condutor está no meio da travessia, quando o sinal ficou verde para o veículo, o que o veículo vai fazer? Ele tem que aguardar o final da travessia. E a pessoa que está atravessando, claro, né, vai concluir a travessia no menor espaço de tempo possível. Outro item importantíssimo, semáforo para o pedestre, ele não tem a cor amarela. Ou ele é verde, ou ele é vermelho, ou ele é vermelho intermitente.
Ultrapassagens, outro tema bem importante, tanto para a prova quanto para o dia a dia. Primeiro, a ultrapassagem será permitida quando a faixa que divide a pista de rolamento, a faixa central, for seccionada, tracejada, interrompida, como vocês quiserem falar, mas tem que ter uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço. Significa que é permitido. Agora, que é o primeiro desenho ali, ó, a primeira figura. Ultrapassagem permitida para os dois sentidos. Agora, se essa faixa for contínua, como na figura 2, na figura 3 e na figura 4, seja simples ou seja dupla contínua, é proibido, além de ser uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, ele também terá a multa, o valor em reais, multiplicado por 5, que dá um total de R$ 1.467,35. Outra coisa importante também é vocês saberem identificar a faixa central que divide a pista de rolamento. Lembrando que pista de rolamento é o espaço por onde os veículos transitam, por onde os veículos circulam. Tanto para a prova teórica quanto para o dia a dia, sempre que essa faixa central for na cor amarela, são sentidos opostos, ou seja, uma pista está indo e uma pista está vindo. Quando essa faixa central ela for na cor branca, significa que é o mesmo sentido, ou seja, todos os veículos estão indo no mesmo sentido. Faixa central na cor amarela, sentidos opostos. Faixa central na cor branca, mesmo sentido de circulação. Outros dois temas bem importantes também é a diferença e vocês entenderem o que significa parada e o que significa estacionamento. Por exemplo, parada é algo rápido, é algo breve, estritamente necessário para o embarque e desembarque de veículos. Resumindo, são alguns segundos. É quando você para o teu carro, você não desliga, você não desembarca, você não estaciona, você faz uma parada rápida, coloca em neutro, a pessoa desce ou a pessoa embarca e você continua. Isso chama-se parada. Já o estacionamento, notem que o nome é bem maior. É exatamente igual ao tempo que você vai ficar parado, ou seja, é um tempo superior ao embarque e desembarque. É muito comum cair uma questão falando de um caminhão que está fazendo carga e descarga de mercadorias. O que isso é? Ele está realizando um estacionamento, ou seja, ele parou o caminhão, ele puxou o freio de mão, ele colocou em neutro, ele desligou e ele desceu para fazer, a carga ou descarga de mercadorias. Então, é um estacionamento. Outro tema que é de extrema importância para a prova são as regras com relação a ciclistas. No mínimo, 2 questões vai cair na prova para vocês. E vocês precisam saber, tanto para a prova quanto para o dia a dia, vocês poderem respeitar os ciclistas. Primeiro, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista. Cuidem, nem direito, nem esquerdo, apenas bordo da pista e ponto. No mesmo sentido dos veículos, com preferência sobre os veículos, sempre em fila. Essa regra da fila, ele vale tanto para o pedestre quanto para o ciclista. Sempre em fila, pedestre e ciclista. Quando falarmos na proibição, ele vai começar a questão lá. É proibido a circulação de bicicletas. Aonde? Rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Nas calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado. É importante vocês lembrarem. Calçadas e passeios, só quando devidamente sinalizado. Quando falar em rodovias, quando começar, falando da proibição, a resposta tem que começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Ao passarmos por um ciclista, temos 2 regrinhas básicas a cumprir. Primeiro, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Agora, se ele perguntar na distância, pessoal, parem para pensar. Ele já quer saber distância. Como que vocês medem distância? Medem em metro.
Então, quando ele perguntar da distância ao passar por um ciclista, 1,5 metros. Se ele perguntar a forma, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Se ele perguntar na distância, lembre-se, distância é medido em metros, 1,5 metros. Outras duas questões que caem muito. Trafegar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa. Infração gravíssima, sujeito a multa. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, infração grave. Trafegar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, 7 pontos. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, 5 pontos. Luzes e buzina, vocês precisam saber, principalmente com relação a luzes. Por quê? É muito comum eles abordarem temas relacionados com a utilização das luzes. Para a prova teórica, para o dia a dia, vocês precisam lembrar de duas: luz baixa ou luz de posição. Jamais farol alto, jamais farol apagado. Caiu qualquer questão na prova falando de luzes, luz baixa ou luz de posição. E sempre que ele mencionar as condições adversas, vocês precisam juntar duas palavras-chave, que é reduzir velocidade e luz baixa ou luz de posição. Então, lembrem-se, condição adversa, reduz velocidade. Sempre que tiver a opção reduzir velocidade, fiquem atentos se também não vai aparecer o item das luzes. Aí será luz baixa ou a luz de posição. O uso da buzina irá respeitar duas regras. Primeiro, simples e breve toque. Falou em buzina? Simples e breve toque. Falou na proibição? Entre 22 e 6 horas, ou entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. Mas o termo correto que cai na prova, proibido entre 22 e 6 horas, e sempre será utilizado com simples e breve toque, ou também aonde tiver a cornetinha cortada. Se tiver essa cornetinha cortada, significa que é proibido utilizar a buzina. Nos demais casos onde não tiver placa, é proibido entre 22 e 6 horas da manhã, e quando você for utilizar a buzina, um simples e breve toque. No tema de infrações, as duas primeiras perguntas que podem ser cobradas é o que é uma infração. Primeiro, infração é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Quem estiver acompanhando pela apostila, comecinho da página 21. E o segundo, quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, aqui nós temos duas situações aonde se comete infração, que é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, ou ainda comete infração quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Nós vamos ter basicamente divididos as infrações em 4, tá? Com relação à sua gravidade. Se ela for gravíssima, que é quando você coloca a vida tua e dos outros ou a vida de terceiros em risco, é 7 pontos. Quando você coloca a tua vida em risco, 5 pontos. Quando é média, são 4 pontos, quase sempre relacionada com o meio ambiente. E leve, 3 pontos, que é quando está relacionado com documentação. Então, gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Outro tema importantíssimo é com relação à suspensão por pontuação. Nós sabemos, já que faz algum tempinho que mudou, mas ainda existe certa dúvida. Primeiro, ele continua suspendendo por pontuação com 20 pontos se o condutor tiver 2 ou mais infrações de natureza gravíssima. Por exemplo, se ele tem 2 infrações gravíssimas e ele somar 20 pontos, ele vai ser suspenso. 30 pontos vai ser para aquele condutor que tem apenas uma infração gravíssima. E 40 pontos será para aquele condutor que não tem nenhuma infração gravíssima. Então, se você não tem nenhuma gravíssima, você tem média, você tem leve, você tem grave, só vai suspender com 40. Se
você tiver uma gravíssima, vai suspender com 30. E se você tiver 2 ou mais, aí vai ser na mesma regra com 20 pontos. Aí tem algumas situações com relação aos motociclistas, lá do artigo 244, que todas elas é uma infração apenas. Mas essa única infração, ou essas únicas infrações que estão nesse slide, elas já geram a suspensão direta da habilitação. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar o capacete, suspende direto, nem que não tenha nenhuma outra infração. O passageiro estar sem capacete, fazendo malabarismos ou equilibrando-se apenas em uma roda e transportando criança menor de 10 anos. Cuidem, essa regra já está em vigor faz bastantinho tempo. É 10 anos agora na moto. Infração gravíssima, 7 pontos, multa e suspensão do direito de dirigir. Outros 2 temas importantíssimos e que é imprescindível vocês saberem identificar, que é a diferença entre penalidade e medida administrativa. Por exemplo, penalidade poderá ser advertência por escrito, no caso das infrações de natureza leve ou média, pode ser multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD ou frequência obrigatória em curso de reciclagem. No total, nós vamos ter 6 penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. E aí, nós vamos ter as medidas administrativas. Gente, olha a dica, olha o macete. Quando falar em medida administrativa, tem que começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento da CNH, recolhimento do CRV, recolhimento do CRLV, recolhimento de animais, realização de exame e realização de teste. Até tem o transbordo de excesso de carga, mas o correto é retenção para o transbordo de excesso de carga. Então, toda vez que falar em medida administrativa, tem que começar com R. Retenção, remoção, recolhimento. Outra dica importante também para vocês identificarem é que assim, a penalidade ela poderá ou não vir acrescentada da medida administrativa. Por exemplo, andar sem cinto de segurança. É uma infração de natureza grave com 5 pontos, que gera medida administrativa de retenção para regularização. Estacionar em local em horário proibido gera penalidade de multa, mais a medida administrativa de remoção. Então, a penalidade, ela pode ou não vir acrescida da medida administrativa. Existe penalidade sem medida administrativa, mas não existe medida administrativa sem penalidade. Fica fácil para vocês entenderem. Com relação aos crimes de trânsito, eu não vou abordar todos os crimes de trânsito, eu vou abordar apenas os que estão caindo na prova teórica, tá? Então, se alguém estiver vendo o vídeo, mas a Prof. Lu não passou, faltou esse, faltou aquele, eu só estou abordando neste vídeo os conteúdos mais cobrados, tanto é que vocês estão tendo 18 horas de legislação e apenas 1 hora. Então, aqui eu só estou abordando o que mais é cobrado, não tem todo o conteúdo. Então, os crimes de trânsito, nós vamos ter, para quem estiver seguindo a apostila lá na página 24, que mais são cobrados na prova. Sem possuir a CNH, ou seja, não ter feito o processo de CNH, gerando perigo de dano, ou mesmo entregar o seu veículo a condutor não habilitado, dirigir alcoolizado, que vai gerar suspensão direta de 12 meses, sobre a faixa destinada a pedestres, não prestar socorro em caso de acidente e utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Agora, cuidem. O que não é crime? Não é crime você estar com a tua PPD ou a tua CNH vencidos há mais de 30 dias. Lembrando que até 30 dias pode. A partir de 30 dias, ele gera apenas uma infração,
É infração gravíssima com 7 pontos, só que é só infração, não é crime. Resumindo, a tua CNH, a tua PPD estar vencido não mata ninguém. O que vai matar alguém? Você não ter habilitação, você dirigir alcoolizado, você dirigir ameaçando pedestres. Para ficar bem fácil para vocês entenderem. E também não é crime o teu veículo não estar devidamente licenciado. Então, como que vai cair a pergunta? Ele vai dar 3 números romanos, 2 vão ser crime e 1 não vai ser. O qual que não vai ser? Em uma das questões não vai ser crime você estar com habilitação vencida há mais de 30 dias e no outro não vai ser crime o teu veículo não estar devidamente licenciado. Então, a tua PPD ou CNH estarem vencidas ou o teu veículo não estar devidamente licenciado são infrações, mas não é crime. Com relação à suspensão também, só lembrando vocês que recusar-se a ser submetido ao teste do bafômetro, ele também gera suspensão e não apenas estar dirigindo alcoolizado. E também conduzir o veículo das categorias C, D e E sem estar com o toxicológico em dia. Isso também gera suspensão. Só que esses 2 itens, eles não estão sendo cobrados na prova teórica. É mais para vocês saberem que recusar-se a fazer, o teste do bafômetro e conduzir o veículo com o teu toxicológico vencido há mais de 30 dias, ele também vai gerar a suspensão. Porém, como eu citei, ele não são 2 itens cobrados na prova, é mais a título de curiosidade. Algumas infrações de natureza gravíssima com 7 pontos que mais são cobrados na prova. Reforço mais uma vez, pessoal, não tem como nós vermos todas as infrações de natureza gravíssima, porque são muitas, mas nós vamos abordar o que mais é cobrado na prova teórica. Não quer dizer que talvez não possa ser cobrada alguma outra, mas essas são as mais cobradas. Primeiro, avançar o sinal vermelho. Avançar o sinal vermelho ou a placa de pare é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. É apenas infração porque é uma atitude errada. Quando for a atitude errada, apenas multa. Quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, multa e retenção. Quando estiver estacionado de forma irregular, multa mais remoção. Outra que cai bastante, transitar em ciclovia ou ciclofaixa. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, 7 pontos, sujeito a multa. Dirigir alcoolizado, que além de ser infração, também é crime. Não dar preferência ao pedestre, ultrapassar em curvas, aclives, declives ou faixa contínua. Lembrando que aclive é o que sobe, declive é o que desce. Transitar a mais de 50% do limite de velocidade. Vocês precisam saber disso. Isso também gera suspensão da CNH. Por que vocês precisam saber? Porque ele vai dar um quadro para vocês, com 3 motoristas, com 3 vias, com 3 velocidades. E qual que é a pergunta? Qual deles que vai ser suspenso? Como é que vocês vão responder a pergunta se vocês não souberem essa informação? Então, transitar a mais de 50% do limite de velocidade estabelecido para a via vai gerar a suspensão da habilitação. Exemplo, se a via é de 100, vocês vão pegar a velocidade máxima de 100 e vão somar a metade. Qual que é a metade de 100? 50. 100 mais 50, 150. Até 150 é uma infração grave com 5 pontos. A partir de 151 é uma infração gravíssima, 7 pontos e suspensão da CNH. Infrações graves com 5 pontos mais cobradas na prova. Não usar cinto. Grave, 5 pontos, certo? Transitar em marcha ré. Pessoal, transitar em marcha ré em esquinas é sim uma infração grave com 5 pontos, ou sem os cuidados necessários. Desobedecer ao agente de trânsito, lembrando que as ordens do agente de trânsito, elas prevalecem sobre as demais sinalizações, e não respeitar ou desobedecer as ordens do agente
também infração grave. Não sinalizar, não usar a seta, não ligar o pisca, infração grave, 5 pontos. Farol desregulado ou luz alta, grave, 5 pontos. Produzindo fumaça ou gases, essa tá caindo bastante, grave também, 5 pontos. Ou então a campeã das que mais caem, usar som em desacordo, ou seja, som muito alto, também infração grave, 5 pontos. Não usar cinto, usar marcha ré de forma errada, não sinalizar, usar som alto são alguns exemplos de infrações grave com 5 pontos que caem bastante na prova teórica. Média com 4 pontos, a campeã que mais cai. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, ou atirar de dentro do veículo objetos ou substâncias, infração média 4 pontos. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Estacionar na contramão. E o artigo 252, dirigir com o braço do lado de fora, usando calçado que não se firme nos pés, ou que comprometa a utilização dos pedais. Inclusive, tem até uma questão que cai que ele dá 3 números romanos, e os 3 números romanos estão corretos relacionados ao artigo 252, que é dirigir com o braço do lado de fora, usando calçado que não se firme nos pés, ou ainda utilizando aparelho celular conectado a fones de ouvido. E também parar nas esquinas a menos de 5 metros em relação do bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, não respeitar a distância de 5 metros também é uma infração de natureza grave com 4 pontos. Infrações de natureza leve com 3 pontos. Usar luz alta em vias providas de iluminação pública. Usar a buzina entre 22 e 6 horas da manhã, infração leve, 3 pontos, ou que não seja em um toque breve. E a campeã que mais cai, deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou de habilitação do condutor, ou seja, não renovar a habilitação, por exemplo, estar com ela vencida é uma infração de natureza leve. Só cuidem porque dirigir com habilitação vencida, aí é uma infração gravíssima com 7 pontos. Com relação à sinalização, ou seja, as nossas plaquinhas, nós vamos ter primeiro as placas de regulamentação, que são todas as placas vermelhas. Cuidem, porque são as únicas placas que geram multa. O desrespeito às placas vermelhas, ele gera multa. As placas vermelhas ou a sinalização de regulamentação tem finalidade de informar aos usuários as condições, as proibições, as obrigações ou restrições no uso das vias. Já as placas amarelas são as placas de advertência. Elas vão advertir, elas vão alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Lembrando ainda que nas placas de regulamentação, que são as placas vermelhinhas, ele sempre vai ditar uma proibição quando você estiver em uma plaquinha cortada. Tem a plaquinha, tem um corte, está ditando uma proibição, é importante lembrar disso. Já nas placas de advertência, todas elas vão ser na cor amarela, elas estão apenas indicando, as condições potencialmente perigosas e indicando a sua natureza. Nós vamos ter também a sinalização de indicação, que são as placas coloridas, as verdes, azuis, brancas e também na cor marrom. Qual que é a função? É muito comum perguntar qual a função das placas de indicação. Se é de indicação, ela vai indicar, ela vai identificar vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias, serviços auxiliares, que são as azuis e verdes. E também elas terão a função educativa quando estiverem no fundo branco e as inscrições em preto.
Também o fundo branco, as inscrições em preta e também pode ser na cor marrom, nós vamos ter as placas de atrativos turísticos, as placas de atrativos turísticos que vão indicar, né, pontos de referência, atrativos turísticos, podem ser com fundo branco e as inscrições em preto, como também podem ser na cor marrom, que vai ser de atrativo turístico. Com relação aos dispositivos auxiliares, existem 3 que são bem cobrados. Primeiro, marcadores de perigo. O que são marcadores de perigo? São aquelas barrinhas que vocês têm ali, aquelas 3 que eu coloquei ali ao centro. São indicadores ou marcadores de perigo. Como que vai cair a questão? Ele vai dar para vocês essas 3 figuras, vai dar elas em preto e branco, vai dizer que elas são preto e amarelo e vai perguntar para que serve, qual que é a função. Eles são marcadores de perigo. Também pode ser que caia os marcadores de alinhamento, que é essa primeira grande ao lado do cone, do lado esquerdo do cone, marcadores de alinhamento, do lado direito, marcadores ou indicadores de perigo. Sobre os marcadores de alinhamento, ele vai dar a fotinha de 3 e vai perguntar para que serve. O que eles fazem? Eles vão alertar o condutor do veículo quando houver alteração do alinhamento horizontal. Ou seja, quando tiver uma curva, vocês vão encontrar esses marcadores de alinhamento, essas setinhas, indicando que essa curva ela é acentuada, que ela é uma curva perigosa. E vocês ainda podem encontrar aquela marcação lá do 5, 4, 3, 2, 1, juntamente com o sonorizador, quando for, né, uma curva muito, muito perigosa. E por último, não menos importante, nós vamos ter o dispositivo luminoso chamado painel eletrônico, que é aquele ali que está dizendo obras a 500 metros. Qual a pergunta que pode cair? Qual o dispositivo que poderá dar informações diversas aos usuários? Esse dispositivo é o painel eletrônico. Por quê? Ali nesse caso está escrito obras a 500 metros. Poderia estar desvio, poderia estar desnível, poderia ter acidente, congestionamento, ou seja, como vocês puderam ver, ele dá informações diversas ao usuário. Então, o painel eletrônico, ele dá informações diversas aos usuários da via. Para finalizar, nós vamos ter 2 que também caem bastante, que são os gestos do condutor e os silvos. Os gestos do condutor serão 3, os silvos também. O condutor, com o braço esticado horizontalmente, ou seja, deitado, significa que ele quer dobrar à esquerda. Com o braço verticalmente, ou seja, em pé, significa que ele quer dobrar à direita. E se esse braço estiver esticado, balançando, significa que ele vai diminuir a marcha ou que ele vai parar. Com relação ao silvo, nós vamos ter um silvo breve, no apitinho verde, que significa siga, 2 silvos breves, que significa pare, e um silvo longo, que é diminua a marcha. Um silvo breve é siga, 2 silvos breves é pare e um silvo longo diminua a marcha. Esses foram então os conteúdos mais cobrados na prova teórica e agora a gente vai fazer uma revisão geral aí de tudo que a gente viu. Primeiro, quando cair a questão perguntando dos órgãos normativos e consultivos, lembrem-se dos 3 Cs: CETRAN, CONTRAN e CONTRADIF. Quando falar em recurso de multa, lembrem-se da nossa escadinha. JARE, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Órgãos normativos e consultivos, 3 Cs, CETRAN, CONTRAN e CONTRADIF, ele não vai perguntar a definição de nenhum deles. Só vai perguntar quais são os órgãos normativos e consultivos. Aí vocês vão marcar, aqui começa as 3 com C, CETRAN, CONTRAN e CONTRADIF. Quando falar de recursos de multa, aí vocês precisam respeitar a escadinha. JARE, CETRAN, não cabe recurso. Quando na pergunta falar de recurso, a resposta sempre vai ser JARE. Quando na pergunta já mencionar JARE, a resposta será CETRAN ou pode ser JARE e CETRAN. E quando na pergunta já estiver falando da JARE, já estiver falando do CETRAN, a resposta será não cabe recurso na esfera administrativa. CNH, PPD,
e licenciamento em original ou na versão digital. Tanto original em papel quanto a versão digital, eles são originais, só que são formatos diferentes. CNH, PPD, licenciamento em original. Lembrando que CNH e PPD e licenciamento vencidos não são crimes, é apenas infração. Preferência sempre começa com o pedestre. O pedestre tem a primeira preferência no trânsito. As ordens do agente de trânsito vão prevalecer sobre as demais sinalizações. Por exemplo, se você está num sinaleiro, o sinaleiro está verde, mas o agente manda você parar, você vai respeitar o agente. Se o sinal tiver vermelho e ele mandar você passar, por exemplo, você vai passar, porque as ordens do agente, elas vão prevalecer sobre todas as demais. Depois, na escadinha, vai vir a sinalização semafórica e depois o restante das sinalizações. Inclusive, tem até uma questão que pode ser que caia, perguntando justamente dessa ordem. Ele vai dar 3 números romanos e vocês vão fazer as devidas identificações. Então, as ordens do agente vão prevalecer sobre as demais sinalizações, depois o semáforo vai vir na sequência e depois o restante da sinalização. Mas o que prevalece sobre todas são as ordens do agente de trânsito. Então, CNH, PPD, licenciamento vencidos é apenas infração, não é crime, não esqueçam. E a CNH, a PPD, elas podem ser usadas vencidas por até 30 dias. Então, se ela venceu num dia X, até 30 dias após o vencimento, vocês podem usar, que não tem problema. Agora, dirigir com a CNH ou com a PPD vencidas há mais de 30 dias constitui uma infração de trânsito de natureza gravíssima. Mas cuidem, é apenas infração, não é crime. Nem a CNH, nem a PPD vencidas há mais de 30 dias não são crimes, é apenas infração, e o veículo não estar devidamente licenciado não é crime, é apenas e tão somente infração. E pode sim dirigir com a PPD vencida por até 30 dias, que não vai constituir infração de trânsito. Lembrem-se quando falarmos de luzes, luz baixa ou luz de posição. Luz de posição ou luz baixa. Decorem isso, gente, sempre reduzir velocidade, luz baixa ou luz de posição. Sempre reduzir velocidade, luz baixa ou luz de posição. Buzina, breve toque. Buzina, breve toque, proibido entre as 22 e as 6 horas da manhã. Proibido ré nas esquinas. A manobra de marcha ré deve ser feita em velocidade reduzida, em pequenas distâncias, e é proibido ré nas esquinas. Então, sempre reduzir velocidade, luz baixa ou luz de posição, buzina com breve toque, e é proibido utilizar a marcha ré nas esquinas. Com relação ao cinto, o cinto que tem maior eficácia, 3 pontos ou 3 pontas. Qual que é a função do cinto? Evitar que os corpos sejam lançados para fora do carro em caso de colisão. E reforçando, cinto de 3 pontas é o que tem maior eficácia. E não utilizar o cinto de segurança, seja o condutor ou qualquer ocupante do veículo, é uma infração grave com 5 pontos. Não usar cinto, infração grave, 5 pontos, e gera retenção para a regularização. Uso do celular. Prestem atenção. Existem 2 infrações. Estar segurando ou manuseando, infração gravíssima, 7 pontos. Usando fone de ouvido ou mesmo no viva voz, média, 4 pontos. É importante vocês saberem, tanto para a prova quanto para o dia a dia, para vocês não serem multados e acabar até perdendo a PPD por isso. Então, segurando ou manuseando o telefone celular, gravíssima, com 7 pontos, e usar fone de ouvido, média, com 4 pontos. Vou reforçar de novo. Usar o celular, segurando ou manuseando o aparelho celular, gravíssima, 7 pontos. Agora, usando o fone, é uma infração média com 4 pontos na habilitação. E ó,
não esqueçam, cuidem com estas palavrinhas: errado, exceto, incorreto, o que não se deve fazer, desobedece. Por quê? As questões elas vão ter 4 alternativas. Normalmente dessas 4 vocês têm uma certa e 3 erradas. Quando vocês identificarem estas palavras-chave, errado, exceto, incorreto, o que não se deve fazer, desobedece, significa que vocês têm as 4, só que 3 estão certas e uma está errada. E ele quer que vocês marquem exatamente essa que está errada, que está incorreto, o que não é, o que não faz parte. Uma dica bem valiosa: quando vocês estiverem lendo as alternativas, identifiquem como positivo e negativo. Isso facilita muito para vocês responderem. Quando tiver a presença da palavra errado, exceto, incorreto, ele quer atitude errada, atitude negativa, a que pode prejudicar a outra pessoa ou mesmo vocês. Agora, quando ele for a pergunta normal, aí vocês vão descartando. Todas as que forem atitudes corretas, atitudes positivas, o que não causa dano nem para vocês nem para os demais, é positivo, então não é a resposta correta. E o que for negativo, que causar algum dano, que prejudicar os demais, aí vai ser a resposta correta. Então, tente identificar desta maneira. A questão, quando vocês lerem as alternativas, identifiquem como positiva ou negativa. Se vocês voltarem e verem os outros vídeos que eu posto aqui, notem que eu uso muito essa dica, esse macete. Identificar se a resposta é positiva ou se ela é negativa. Aí, de acordo com o enunciado, vai facilitar muito para vocês poderem acertar a questão. E para finalizar, claro que eu vou dar aquela dica que eu sempre dou para vocês. Leiam a pergunta 1, 2, 3 vezes antes de ir para a resposta. Identifiquem a presença dessas palavras-chave ou de qualquer outra palavra-chave para vocês poderem acertar a questão. Porque quando vocês leem, vocês entendem a pergunta, a resposta correta, ela fica muito familiar para vocês. Aí fica mais fácil. Eu li 3, 4 vezes e mesmo assim eu não sei a resposta, eu não faço ideia, eu preciso chutar. Tem alguma dica? Tem. Quando você não souber definitivamente a resposta e precisar chutar, escolha a alternativa mais comprida, a alternativa mais longa, porque quase sempre ela vai ser a correta, porque ela é a mais completa, certo? E o mais importante de tudo: terminou de responder tua prova, independente de qual estado você está, de qual cidade você está, se é 30 ou se é 40 questões, terminou de responder, finaliza tua prova. Não queira voltar, rever, eu fiz muito rápido, sobrou tempo. Não faz isso. Por quê? Quando você voltar, você vai ficar muito confuso porque você leu muitas questões, você adquiriu muitas informações durante a tua prova. Você vai desmarcar o que está certo e vai trocar por alternativa errada. Então, não faz isso. Terminou de responder, é 30, é 40, quantas questões forem, terminou, finaliza. Porque eu tenho certeza que vai ser sucesso se você assistir aqui os vídeos do canal, as revisões, os conteúdos, dicas, macetes, o que mais está sendo cobrado, ler a tua prova com atenção, 2, 3 vezes a pergunta antes da resposta. Se não souber e precisar chutar a escolha que tiver mais comprida, que tiver mais longa, que vai ser a mais completa, terminou, finaliza, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser sucesso. E aí você volta aqui nesse vídeo e comenta para mim: prof, todas as tuas dicas, o que você passou, as questões, os macetes, caiu, eu fui lá, acertei, gabaritei a prova, como eu tenho visto muitas pessoas colocando aqui que estão conseguindo gabaritar a prova. Gente, não é difícil. Não é fácil, é trabalhoso porque vocês têm que estudar, vocês têm que se dedicar, só que se vocês estudar, vocês se dedicar, vocês vão conseguir passar de primeira sim e vão conseguir passar com uma pontuação muito boa, seguindo todas as dicas, todos os macetes que eu trago para vocês aqui no canal. Gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido útil, que esse vídeo tenha acrescentado muitas informações aí para a prova teórica de vocês. Se vocês ficaram em dúvida em alguma coisa, volta, reveja, faz as anotações, como eu sempre falo, para fazer as anotações, porque isso ajuda muito. Quero agradecer a todos que já se inscreveram. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal.
ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados. Deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Não esquece de comentar aqui quando você for fazer a tua prova, se deu certo, se você entendeu. Peço a Deus que faça com que esse conteúdo fixe na cabeça de vocês, com que vocês entendam, com que vocês aprendam não somente para a prova, mas também para o dia a dia de vocês. E claro que de coração eu vou desejar a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, que Deus abençoe essa trajetória de vocês no teórico, que vocês obtenham sucesso e que Deus possa abençoar todos os planos e todos os projetos de vocês. E não esqueça de comentar aqui embaixo se você é instrutor, se você é aluno, se você já passou, quando você passar, você volta aqui e me conta como é que você foi, se foi útil, se não foi, se você usou as dicas ou não, que eu realmente fico muito feliz quando eu vejo aqui os resultados de vocês. Então, gratidão a todos vocês, que Deus abençoe todos os mais de 17 mil inscritos aqui no canal e também todos os que não são inscritos, mas que estão sempre acompanhando o conteúdo. Que Deus abençoe grande e poderosamente a vida de todos vocês. Muito sucesso, muitas bênçãos e um abraço muito carinhoso da Prof. Lu Mendes.